7h25, o deputado Matheus Vermelho apresenta hoje no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa os pareceres sobre representações que envolvem os parlamentares Ademar Traiano, do PSD, e Ricardo Arruda, do PL, o editor me pegou aqui hoje, hein? Ricardo Arruda, do PL, e Renato Freitas, do PT. O político do Progressistas, que relata 3 procedimentos, informou ao presidente do colegiado, o deputado delegado Jacovoso, do PL, que já está com os votos prontos para serem apreciados. Por conta disso, foi agendada uma reunião do Conselho de Ética para daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, para que Matheus Vermelho possa se manifestar sobre essas representações. 2 casos envolvem processos apresentados pelo deputado Renato Freitas, do PT, contra o presidente da casa, o deputado Ademar Traiano, do PSD. Entre eles tem o caso em que Renato Freitas pede a cassação do mandato de seu colega por conta de um acordo político que Ademar Traiano fez com o Ministério Público. Ele confessou ter recebido propina para renovar o contrato da TV Assembleia. O terceiro procedimento relatado se refere à representação proposta pelo deputado Ricardo Arruda, do PL, contra Renato Freitas. Matheus Vermelho assumiu a relatoria dos 3 casos no dia 20 de fevereiro e agora ele vai se manifestar pela procedência ou improcedência dos processos e o voto dele vai ser discutido pelos demais integrantes do Conselho de Ética. E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia deixou encaminhado o arquivamento da advertência por escrito de Renato Freitas em outro procedimento, porém um pedido de vistas adiou o final da análise do caso. Esse recurso está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, foi resultado de um procedimento movido pelo presidente da Assembleia, Ademar Traiano, do PSD, motivado por acusações que foram feitas pelo Renato Freitas durante uma sessão em outubro do ano passado. O relator dessa representação no Conselho de Ética, Matheus Vermelho, apresentou um parecer estipulando uma advertência por escrito como punição. Entretanto, a deputada Ana Júlia, do PT, defendeu a prescrição de prazo na tramitação desse procedimento e, com isso, o caso foi encaminhado para a CCJ. Na sessão de ontem da CCJ, pelo menos 4 deputados se manifestaram favoráveis ao encerramento da representação disciplinar por quebra de decoro movida contra Renato Freitas. O relator da proposta, Arilson Chiorato, do PT, reconheceu a prescrição do processo administrativo, determinando então o arquivamento desse processo sem qualquer punição para Renato Freitas. Ele foi seguido pelos deputados delegado Jacovoso, do PL, que é o presidente do Conselho de Ética, o Sembacre, do PSD, líder do governo, e Luiz Cláudio Romanelli, do PSD. A gente vai acompanhar agora, então, como foi o posicionamento dos deputados durante a reunião da CCJ. Conheço o recurso do deputado Renato Freitas e dou parecer pelo integral provimento, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e determinar o arquivamento dessa representação sem qualquer tipo de punição ao deputado Renato Freitas. Os artigos do nosso regimento interno que estabelecem disciplinamento com relação a processos disciplinares, eles são muito lacunosos e merecem, obviamente, reparos por essa Assembleia Legislativa tão quanto possível e breve. Eu realmente não tive condições de terminar no prazo de 60 dias, porque advinheram as nossas... nós terminamos o ano legislativo, tivemos as férias e depois, posteriormente, ao retornarmos, né, nós tivemos logo em seguida o feriado de carnaval e não havia condições, obviamente, de eu convocar os membros do Conselho de Ética. Então, não por conta ou por culpa dos membros do Conselho de Ética, que o prazo se excedeu até 65 dias. Desta forma, diante de todas as considerações, o meu voto também será pela... de conformidade com o parecer do deputado Arilson. Totalmente correto, e eu vou seguir esse voto, porque, e não estou fazendo nenhum favor, nenhum privilégio, nada, porque é correto. Se é para Chico, para Francisco, para João, para Pedro, tem que ser tratado tudo igual. E o tratamento que nós estamos dando é esse. Portanto, eu também voto favorável. Para encaminhar, senhor presidente. Por favor, deputado. Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que eu também, olha, quero dizer que no mérito eu tenho divergência da conclusão tomada pela Comissão de Ética. Entendo que não cabia nenhum tipo de punição. Aliás, eu quero dizer que eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Entendo que essa casa aqui não pode e não deve aplicar, não é? Julgamentos em relação à conduta de parlamentares. Entendo que os parlamentares foram eleitos pela população e compete soberanamente à população julgar os parlamentares. Mas isso é uma visão muito particular que eu tenho. Agora, no caso em tela, não é, como há um recurso,
eu quero dizer que eu acompanho o parecer do relator, Arilson Chiorato, em relação à ocorrência da prescrição nesse caso. Olha, depois dessas manifestações que vocês ouviram aí, que aconteceu durante a reunião da CCJ por parte de diferentes deputados, o deputado Paulo Gomes do PP pediu vista do voto de Arilson Chiorato, então a definição sobre o caso foi adiada para a próxima sessão da CCJ, que deve ocorrer em 12 de fevereiro. Bom, quem escuta o Jornal Amanhã já sabia que aconteceria exatamente isso. Terminou em pizza. Ela ainda não saiu do forno, mas está no final, está ali terminando de derreter o queijo. Teve esse pedido de vistas aí que não deixou ela sair do forno ainda, mas já está encaminhado, inclusive, a votação que vai dizer que nada irá acontecer com Renato Freitas. Ele tumultua o plenário, ele xinga colegas, ele grita no local que deveria ser de conversas, ele ajuda a ficar polarizando o debate. Não só ele que faz isso, é importante ressaltar, outros deputados de outros espectros políticos também fazem, e o exemplo é esse. Olha, ele fez tudo isso, ganhou muita vitrine e tudo está certo. A Assembleia vai num caminho perigoso, que joga contra a sua própria imagem perante a sociedade. Olha, aquilo lá é isso aí. O sujeito vai lá, grita, xinga um, xinga outro e está tudo certo. Essa é a situação da Assembleia. E você viu ali, esse era o Conselho de Ética. Nós tivemos questão ali, inclusive, de recortar o trecho de todos eles falando, para vocês verem como funcionam essas reuniões de bastidores. É isso. Olha, eu não tive como votar. Eu tive minhas férias, gente. Eu tive que pular o carnaval, gente. Então eu não consegui votar. Assim que funciona. É assim que funciona. Não existe reunião de emergência, não existe cumprir prazo. Ora, numa empresa privada, você não vai para o carnaval se tiver meta para entregar. Você não tira férias sem antes ter assumido e cumprido os seus compromissos previamente acertados. Mas, no mundo deles, não. Teve as férias, vocês vão entender, né? Teve as férias. Teve o carnaval, vocês vão entender, né? Dá uma puladinha de carnaval. Aí, quando voltou, não deu tempo. E o Renato Freitas sabe disso, porque ele usa muito bem o sistema. Ele de bobo não tem nada, pelo contrário, é inteligentíssimo. Ele tem o método político dele, que é muito bem pensado. Ele já contava com tudo isso. E aí, quando ficou ruim o negócio, ele alegou o excesso de prazo, que é o mesmo argumento que ele utilizou na Câmara de Curitiba. Então, ele conhece como poucos as engrenagens políticas e também jurídicas do sistema e vai jogando com isso. E o Paraná vai assistindo os deputados dizerem que tinham que pular o carnaval e aproveitar as férias, por isso não tiveram tempo de analisar no prazo correto. É muito triste quando alguns comportamentos vão sendo normalizados. Entendo quando o deputado Romanelli faz uma defesa que os parlamentares foram eleitos e caberia ali ao povo nas urnas, levar adiante o julgamento deles. Entendo, é uma linha de pensamento. Outra linha de pensamento é que cabe também ao Legislativo ordenar as relações que acontecem ali. E mais do que isso, se tem regras e se você tem a necessidade de que elas sejam cumpridas, é importante sim que a força muitas vezes seja aplicada, mesmo que a força seja de levinho, seja simplesmente uma reprimenda por escrito. Porque vamos ver, o que estava sendo discutido não era se você teria qualquer problema grave para o Renato Freitas, não. Era simplesmente se ele receberia uma cartinha ali na agenda. Só isso. Nada mais do que isso. Mas por que teria algum grau de importância ou por que foi importante ali que isso morresse na casca? Porque existe uma interpretação que você precisa ser progressivo nas punições. Então, se o Renato recebe essa punição agora e durante o mandato ele comete qualquer ato mais grave, ele vai conseguir alegar que ele nunca foi punido. E não tendo sido punido, então poderia ter ali uma pena branda novamente. Então, é disso que se trata. É quase uma ação preventiva, Mike, que você protege agora justamente para não ter problema depois. E agora, falando da questão da prescrição ou não prescrição, é impressionante como a falta daqueles calendários físicos estão fazendo ali para alguns membros de análise e para o pessoal. A RIC aqui produziu alguns calendários muito legais sobre os seus principais produtos. Talvez a gente deva mandar para a Câmara de Curitiba, que teve problema com o calendário, com a folhinha, e pelo visto, para a Assembleia Legislativa também vai fazer um bem danado. Agora, 7h35. Repita.